amanhã de hoje. Eu quero chamar o Israel do Vale, que é o atual presidente da Rede Minas, formado na Universidade Metodista de São Paulo, 29 anos de jornalismo cultural, foi diretor da TV Brasil, no Rio de Janeiro, diretor da Rede Minas, coordenador do DOC TV Minas Gerais, diretor da revista eletrônica Cultura e Mercado, editor adjunto do Caderno Ilustrado da Folha de São Paulo, da Folha de São Paulo, cofundador do Caderno Magazine do jornal O Tempo de BH, cofundador da revista Palavra, fundador do Festival Eletrônica e dos selos independentes Motor Music e Mais Brasil Música, curador nas áreas de música. É porque eu já fui lá pra baixo. Tem muito, né, gente? Mas aí depois, quem quiser, né, pode dar mais uma olhadinha aí. Muito obrigada e a palavra está com você. Bom dia, gente. Quem está aqui hoje estava ontem já pagou o preço, né? Deve estar traumatizado de ter levantado. Não, mas tá só a ficha criminal é longa. E quando eu mandei para cá, eu não esperava que fosse publicar tudo, né? Imaginei que eu extrair um trechinho que dissesse mais respeito a cada momento da minha fala. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite e obrigado pela presença de vocês. Eu acho que a primeira demonstração de que a gente tem feito esforços, mesmo que tímidos, mesmo que de uma maneira ainda atabalhoada, talvez, em direção a um diálogo com o poder público é essa, né? Vocês saíram de casa, sacrificaram a manhã de sábado de vocês para sentar aqui com a gente e conversar. Então quero convidá-los desde já para que isso seja uma conversa, que vocês sintam parte do processo de construção que eu acho que a Rede Minas pode exemplificar do ponto de vista dos esforços deste governo em estabelecer um outro pacto com a sociedade. Eu vou começar por essa parte final da conversa anterior. Eu acho que isso diz muito respeito ao que eu devo falar aqui para vocês. Antes eu queria só matar uma dúvida aqui, uma curiosidade. Quantas pessoas aqui são do setor audiovisual? São poucas e boas. O importante é que a gente, claro que as pessoas não vieram para essa mesa, né, só, mas o importante é que as pessoas que estão aqui no setor audiovisual possam multiplicar isso para os seus pares, para que a gente tente criar esse diálogo continuadamente, não só nessa instância que a gente está. Bom, eu sou jornalista na área cultural e no decorrer da minha carreira eu fui me aproximando cada vez mais da engrenagem da cultura. E fui me interessando por isso e pela minha curiosidade com o bastidor e com o meu interesse pelas políticas públicas, pela cultura como setor econômico, pelas indústrias criativas, enfim, por essas possibilidades que vão se apresentando, eu fui me aproximando da gestão pública, pela primeira vez na própria Rede Minas, né, quando eu já fui diretor de programação e produção lá por 3 anos, e depois na TV Brasil. Eu fiz parte da equipe que montou a operação da TV Brasil no Rio de Janeiro. O que me move em direção, que me levou a esses lugares, é a minha condição, a minha visão de política pública enquanto cidadão. Eu tento defender isso do ponto de vista de quem está do outro lado, num momento como esse em que eu estou agora. A minha visão de política pública é de que política pública se faz com as pessoas e não para as pessoas. Esse é um princípio que me move e eu tenho tentado, desde o primeiro momento em que pisei na Rede Minas, construir junto com os próprios funcionários, a começar dos próprios
funcionários da TV uma outra dinâmica de trabalho, mais horizontalizada, mais colaborativa, mais participativa. Evidentemente que não inviabilize a operação da televisão, a gente trabalha num negócio que se mantém 24 horas no ar. Quer dizer, atualmente, pelas deficiências da TV nos últimos 3 meses, me parece, a gestão anterior optou por tirar a TV do ar a partir de 00h30 e voltar no comecinho da manhã. Mas logo a gente deve restabelecer as 24 horas no ar. É muito difícil fazer televisão, não é um esporte barato, é complexo, porque o tempo de televisão se conta em segundos. Os spots da interprogramação, dos intervalos, os VTzinhos dos intervalos, eles têm em geral 15, 30 segundos nas TVs, nas emissoras comerciais. A TV educativa tem uma liberalidade maior em relação a essa política, mas no final das contas trabalha com parâmetros muito próximos dos da TV comercial. O que a gente enxerga no confronto entre o fazer televisivo e a dinâmica da administração pública, eu acho que dá conta um pouco da complexidade e da distância entre o que se quer e o que se pode, o que se consegue na prática, né? A televisão, como a estrutura jurídica da televisão de uma fundação de direito público, ela está inteiramente atrelada às regras da administração pública, portanto, ela não pode abrir um processo de compras a partir de certo valor se isso não estiver absolutamente em conformidade com a Lei 866, que é a lei que regra as compras de bens, as contratações em geral de bens e serviços pela administração pública como um todo. Isso significa que qualquer decisão que se tome lá, mesmo que se tenha dinheiro, mesmo que se tenha um bom fornecedor, mesmo que o objetivo seja fazer a melhor televisão possível, se ela não atender aos processos e às exigências legais da administração pública, ela não pode ir adiante, por melhores que sejam os argumentos. Quer dizer, para determinadas contratações, a gente tem que abrir processo licitatório, por exemplo. Isso é um pequeno martírio, mas é parte da nossa vida. A gente tem que se ajustar para isso. Quer dizer que entre uma boa ideia e a efetivação dessa boa ideia, é preciso primeiro entender, né? Depois atender as exigências que definem o tempo das coisas. Não adianta eu querer botar um programa no ar novo semana que vem. Primeiro preciso ver se eu vou ter equipe para botar essa operação em pé. E na configuração de hoje, a Rede Minas vem reduzindo o seu quadro de funcionários contratados de outra forma que não concurso. A TV, só no ano passado, ela fez 30 anos, né, em dezembro, só no ano passado que a TV fez o seu primeiro concurso para a contratação do quadro funcional. Hoje, 2/3 praticamente dos funcionários são servidores públicos concursados. Isso traz vantagens e desvantagens, naturalmente. A principal vantagem é da possibilidade da continuidade dessas pessoas, independente de quem esteja no comando, de que partido esteja no governo, etc., etc., que pode ser benéfico no médio e no longo prazo. Mas no curto prazo isso traz restrições enormes para a gente, porque, enfim, há uma dificuldade já de origem, que é a capacidade do mercado, das empresas especializadas em fazer concurso, em atuar numa área tão específica. Há empresas de concursos que vivem de fazer isso o tempo todo, mas a demanda de concurso na área de televisão é muito pequena, então não tem necessariamente expertise e não necessariamente aquela empresa que vai realizar o concurso, que pode ser contratada nas condições que se tem, já fez alguma vez na vida um concurso voltado para isso. A gente vê na prática lá a dificuldade, né?
Teve, além disso, claro, as regras do concurso também são muito determinantes. E as condições em que o concurso da Rede Minas foi feito foram bastante inadequadas, para usar um termo bem suave. Por exemplo, para que se tenha entendimento, o concurso ofereceu uma faixa salarial. O primeiro, ele delimitou em dois cargos as contratações, que diferenciavam quem tinha curso superior e quem não tinha curso superior. O salário de quem tem curso superior hoje na TV entra como concursado é de R$ 2.180 e poucos reais. O salário de quem não tem curso superior é de R$ 1.200 e poucos reais. Por aí vocês podem ter parâmetro do perfil das pessoas que se interessaram em fazer. Esse salário é inferior ao que era pago pela própria televisão no momento anterior em que ela era administrada por uma OCIP. Essa OCIP foi inviabilizada por um questionamento do Ministério Público, há uma determinação legal de que se faça concursos, a TV foi autuada, tem uma multa de milhões que ela vai ter que pagar, a gente está tentando reverter para a produção de conteúdo e isso é parte, eu estou dando essa volta toda para chegar nisso, né? Há um processo em curso de negociação que começou com o meu antecessor, que eu vou dar continuidade agora, que é uma tentativa de transformação dessa multa que hoje está corrigida, batendo em 4,8 milhões de reais. É um dinheiro que talvez o Fundo Estadual de Cultura não tenha para esse ano, que a gente vai tentar reverter para a produção de conteúdo via produção independente. Claro que isso vai ser pactuado de acordo com os interesses do Ministério Público do Trabalho. A gente vai ter que direcionar esses editais, se eles prosperarem, se essa ideia avançar de verdade, para que sejam executadas séries de programas ou documentários, enfim, isso tudo ainda está por se definir. Mas a gente vai ter que orientar isso para os interesses de quem nos autuou e que está topando que, em vez de esse valor ser destinado a um fundo, como ele seria habitualmente, como é o procedimento em casos assim, de autuações, ele seja revertido para geração de conteúdo. Então a minha vinda aqui, eu assumi tem 2 semanas, anteontem fez exatamente 2 semanas, e estou tomando pé das coisas lá, fazendo 1000 imersões com todas as áreas, para entender a gravidade da situação. A TV foi muito maltratada nos últimos anos, infelizmente, os funcionários foram muito desrespeitados. A gente tem um desafio extra ali, que é o de reconstruir a TV e trazê-la de volta para o futuro, porque ela foi deixada com indicadores de 10 anos atrás, para que vocês tenham ideia, do ponto de vista de volume de horas de produção própria inédita, do ponto de vista do número de funcionários. Inclusive, hoje a TV tem 1/3 a menos de funcionários do que ela tinha 1 ano e meio atrás. Ou seja, esse é um momento de muitas delicadezas, muitas dificuldades, mas eu acho que também é um momento de muitas oportunidades, é um momento muito desafiador e eu estou especialmente confiante de que a gente vai conseguir, ao longo do tempo, fazer os enfrentamentos que a gente precisa para sair do lado de lá muito mais fortes do que a TV estava até começar a operação desmonte que ela viveu nesse passado recente. O que importa disso tudo, para quem vê televisão, o que interessa, na verdade, é qual é a nossa capacidade de entregar uma boa programação para quem paga a conta, que é a população, né? O que importa disso tudo é que o espírito guerreiro que predomina ali e a qualidade da mão de obra que a gente tem, do comprometimento das pessoas que seguem na televisão, não deixa isso transparecer na tela. Evidentemente que um espectador mais atento vai perceber que tem um volume um pouco atípico de reprises no ar, né? Foi um dos recursos que a gestão anterior adotou para não diminuir mais ainda o número de horas de transmissão. Mas como tem bons programas, como tem algumas
áreas-chave que são atualizadas diariamente, isso acaba sendo diluído e também ninguém mais fica na frente da televisão o dia inteiro, né? Tem uma coisa que eu acho que é importante em relação a isso, que é o fato de que a Rede Minas é uma TV no sinal aberto, gratuita, portanto. É claro que essa tal nova classe média, seja lá o que se queira dizer com isso, que também é muito, tem uma configuração muito vasta, né, um perfil muito diferenciado, ela vem migrando cada vez mais para o cabo, né? Ela ganhou um poder aquisitivo melhorzinho, conseguiu assinar um pacote de TV a cabo e com isso acaba se afastando da TV aberta. A gente tem algumas restrições, no caso da TV paga, porque parte das operadoras transmitem por DTH, que é a transmissão por satélite. E a legislação só obriga o carregamento dos canais educativos e culturais, como é a Rede Minas, nos canais a cabo, transmissão mesmo por fibra ótica. Então, dependendo do serviço que se assina, por exemplo, não sei se a GVT presta serviços aqui. Quem assina GVT? Não tem GVT aqui. Não, né? Quem lá em Belo Horizonte, por exemplo, quem assina GVT não recebe, não consegue ver a Rede Minas. Porque a GVT não é obrigada a carregar e as operadoras do cabo, historicamente, endurecem o jogo com as educativas como podem e evitam carregar. É parte da disputa negocial que está em jogo, né? Quem está por trás das grandes operadoras são grandes conglomerados de mídia nacionais e internacionais. Eles querem resguardar os interesses deles lá e eles estão longe de ter como interesse essencial a defesa da formação de um cidadão mais crítico, né? A defesa do interesse público mesmo, que é o que deve ou deveria nos orientar. A gente está nesse momento de reconstrução da TV, também fazendo essa autocrítica, né? Essa percepção da distinção entre televisão pública e televisão comercial, ela é muito ainda difusa. As pessoas dentro da própria televisão não têm clareza do que deveria orientar as nossas decisões. Isso é muito visível. Essa é a minha terceira passagem pela televisão, pela Rede Minas, e a segunda como gestor. Isso é muito claro para mim em todos os momentos em que eu estive lá. Da outra vez, como diretor de programação e produção, eu criei uma série de seminários para discutir televisão pública, para levar figuras de destaque no cenário nacional que pudessem dar contribuições para a gente tentar amadurecer aquilo. Agora, eu sinto falta, de verdade, de que a própria sociedade tenha essa clareza, uma clareza maior, né? Consiga fazer essa distinção. E acho que se a sociedade não tem, é por uma deficiência nossa. A gente é que tem que pautar esse debate. Então eu estou trazendo para vocês aqui também um convite para que vocês nos ajudem a engrossar esse caldo, para que vocês problematizem isso cotidianamente aí nas rodas da cultura, da comunicação, e ajudem a interferir no rumo do que vocês imaginam que uma TV educativa e cultural e pública, como é a Rede Minas, deveria fazer em defesa dos interesses de todos nós, enquanto cidadãos. Na minha chegada lá, 2 semanas atrás, a gente fez uma passagem de bastão ali com o meu antecessor e a gente fez isso publicamente, né, com 150 funcionários que estavam lá na hora, puderam deixar seus postos sem tirar a televisão do ar. E hoje a Rede Minas tem 350 funcionários, contando motoristas, office boys, pessoal que é contratado fora por uma empresa que presta serviços para o governo, que é uma empresa, é o máximo que é autorizado, assim, a contratação de faxineiros, de porteiros, de motoristas e tal. Mas hoje, nessa configuração de concurso público,
isso acabou desencadeando a criação de uma associação de funcionários da TV. No meu segundo dia lá, no dia seguinte, eu minha chegada, eu já sentei com essa associação para pactuar, para convidá-los, na verdade, para isso que eu estou convidando vocês aqui também. Vamos criar uma gestão mais horizontal. Vamos dialogar permanentemente. E aí eles chamaram uma assembleia deles lá, são 130 funcionários da TV que fazem parte dessa associação, e eu fiquei com eles 3 horas já discutindo questões que eles estão trazendo, não só do dia a dia, das dificuldades do dia a dia de trabalho, mas questões inclusive conceituais, de rumo da televisão, da pertinência de determinados programas ou não. Eu nunca atuei no movimento estudantil, não tenho interesse em viver num estado permanente de assembleia, mas acho que é disso que se trata, né? A gente precisa exercitar esses canais de diálogo. É dessa maneira que a gente vai conseguir construir um governo que possa expressar mais os nossos interesses, né? A movimentação toda aí que as jornadas de junho explicitaram deixou muito claro que o cidadão não quer mais ser simplesmente representado, ele quer tomar parte das decisões. Então, é dessa democracia participativa que a gente está falando. E eu gostaria de tratar esse momento da televisão como uma tentativa de avançar nessa direção, e só vai se configurar, se consumar na prática, se esse chamado for atendido primeiro pelo setor cultural, essa é uma TV educativa e cultural, mas também pela educação, e eu já falei isso para a secretária de Educação, que acaba de assumir. A gente tem uma reunião nos próximos dias para tentar trazer a Secretaria de Educação hoje para mais perto da Rede Minas. A Rede Minas é atrelada já há alguns bons anos à Secretaria de Cultura, o que eu acho que é muito saudável, porque em anos anteriores ela já foi vinculada à Secretaria de Comunicação e aconteciam atrocidades, na minha opinião, para a condição de uma televisão pública e não estatal, como interromper a programação para que o governador entrasse falando sobre o que quer que seja, qualquer hora do dia ou da noite. Eu acho isso uma agressão com o cidadão, um desrespeito com o telespectador, e vocês podem ter certeza que isso vocês não verão, pelo menos enquanto eu estiver na televisão. Não é esse o espírito do governador Pimentel, felizmente. Mas na era Itamar foi assim. O Itamar pensava, e eu falava com mais de uma pessoa, já era um encontro público e já entrava ao vivo na televisão, enfim. Essa é uma das questões, né? A gente precisa distinguir o que a Constituição brasileira caracteriza. Há 3 modelos de televisão em operação no país, segundo a Constituição Federal. Não sou eu que quero que seja assim. A TV comercial, a TV pública e a TV estatal. A Rede Minas é uma TV pública. É evidente que há interesses de governo que precisam ser colocados na pauta da população. E a minha leitura disso, a minha visão, é de que o ponto de equilíbrio desse manejo está no que seja interesse do cidadão, né? Política pública, o governo nenhum faz política pública para si mesmo, né? Faz para o cidadão. Então, se ele tem coisas para comunicar que impactam a vida do cidadão, é preciso saber manejar essa informação e entregá-la para o cidadão. Só acho que o desafio, né, da gente é saber qual é a maneira de distinguir uma coisa de outra e como fazer essa entrega. Por exemplo, uma prática na política em geral, na cobertura jornalística em geral, do declaratório, né? Os políticos vivem da oratória, afinal de contas. Então, todo dia tem lá uma esgrima verbal na cobertura política dos veículos. E fala-se muito a esmo, naturalmente, porque é só uma esgrima, né? No caso
de uma TV pública, acho que um dos desafios é justamente evitar o jogo retórico, né, o embate pelo embate das disputas por espaço, entre partidos, entre determinados políticos, e tentar focar no resultado do que isso pode gerar na vida das pessoas. Então, um secretário de Cultura, estou dizendo para vocês uma coisa que eu ainda vou, claro que isso é uma conversa que eu já venho fazendo dentro do governo, né, mas eu vou fazer essa defesa e vou ter que pactuar esse ponto de equilíbrio dentro do governo. Isso se dá também muito no dia a dia, né? Mas o que não falta é ação que se precise comunicar, né? Todas as secretarias de cultura têm uma área de comunicação. Todos os dias os secretários se movem em direção a determinadas ações, né? Em tese, e no desejo de boa parte deles, tudo isso deveria ser comunicado por todos os canais, todos os meios possíveis, inclusive a televisão pública. Então a gente precisa ter condições de amadurecer esses filtros e enxergar qual a maneira de processar essa informação para entregar mais do que uma declaração de uma autoridade falando que vai fazer, né? Para mim, do ponto de vista do cidadão e de gestor público, o que eu espero que seja julgado é o resultado do meu trabalho. Então, espero que daqui a alguns meses eu possa falar sobre o resultado do meu trabalho mais do que sobre os meus desejos, né? E vocês possam me avaliar por isso também. Desculpem dar essa volta toda, mas eu acho que isso é importante para a gente entender este momento, né? Uberlândia é a primeira cidade que eu visito desde que eu assumi a TV, e eu devo fazer isso pelo interior todo. A Rede Minas já teve cerca de 40 afiliadas. Hoje, de 2 anos para cá, não tem contrato com nenhuma delas. Então, a rigor, se a gente for avaliar pela força da lei, todas as transmissões de programação da Rede Minas hoje seriam piratas. Evidente que não é disso que se trata, porque são condições de parceiros, né, estratégicos, que têm interesse na nossa programação, e o nosso interesse é que ela seja vista, né? Aliás, quantas pessoas aqui assistem Rede Minas? Isso também é sintomático. Então fica o convite para quem não assiste, para nos dar a chance, tentar identificar programas que estejam lá do seu interesse. Ninguém consegue assistir uma televisão, um canal só, o tempo todo, né, evidentemente, sobretudo nesse cenário de multiplicidade de janelas que se tem, né, de internet, de celular, etc, etc. Mas fica o convite aqui de um lado, para que vocês nos deem a oportunidade de nós sermos assistidos por vocês, e que vocês, sobretudo, nesse primeiro momento do setor cultural e do segmento audiovisual, nos ajudem a pensar formas de levar o interior para dentro da Rede Minas. A Rede Minas tem um problema crônico, que é o fato que é um pouco a expressão das suas limitações, né? Porque por mais que você tenha 350 funcionários, mantendo a televisão esse tempo todo no ar, em turnos e tal, no final das contas é pouca gente para fazer determinadas operações. Mas há uma deficiência crônica que muito me incomoda e com a qual eu quero lutar todos os dias, que é o fato de que a Rede Minas não é capaz de expressar na sua programação sequer a cidade de Belo Horizonte. Ela, para quem conhece Belo Horizonte, ela cobre predominantemente a região da contorno. É uma TV estadual, educativa e cultural, que reflete um pensamento e um modo de vida intracontorno. Eu acho, do ponto de vista do bom uso do dinheiro público, absolutamente inadequado, para dizer o mínimo. O nosso esforço é, primeiro, sair da contorno, né? Sequer a periferia de Belo Horizonte se vê na televisão, e depois singrar os mares e os sertões de Minas Gerais, as montanhas e os rios. A gente tem só 852 possibilidades de caminhos outros que não sejam só olhar para o próprio umbigo. É muito desafiador.
a gente jamais vai conseguir fazer isso só pelas nossas pernas, e daí vem esse chamado público para que o setor cultural, a área educacional, os movimentos sociais, os movimentos ambientais, as periferias, os interiores e a juventude, enfim, todos os segmentos da sociedade se movam e ocupem esse espaço que é de todos nós, né? Enquanto a Rede Minas não for capaz de expressar essa pluralidade de sotaques de Minas Gerais, de visões de mundo, de olhares, eu acho que a gente não pode se conformar com essa situação. E aí eu acho que chego finalmente na nossa conversa aqui, né? Hoje, na configuração atual, a Rede Minas não tem um centavo para desenvolver conteúdo, nem internamente. Não há rubrica na história da Rede Minas destinada para a produção de conteúdo, né? Os programas sempre foram feitos reembaralhando equipes, tiram daqui, tiram outro dali, vamos fazer um outro programa. Aí tem algumas possibilidades de remanejamento de recursos que permitem que se compre madeira e tinta, etc., que se produzam cenários, e tem um cenotécnico inteirinho lá que trabalha com isso, né? Isso também é uma conquista de anos recentes. Por muitos anos a TV não tinha sequer uma pessoa que pudesse fazer os seus cenários. Mas, de outro lado, claro que eu vou defender isso dentro do governo, que a gente tenha recursos orçamentários previstos para o desenvolvimento de conteúdo, mas eu também tenho clareza de que, pelas restrições que a gente tem no confronto com as exigências legais, que a gente não vai conseguir trazer novas ideias produzindo tudo internamente. Então, eu estou reestruturando uma área na Rede Minas que é estratégica, que é uma área de mobilização de recursos a partir da prestação de serviços para secretarias. Essa área já existiu lá, chamava Projetos Especiais. Estou convidando o Fórum Mineiro do Audiovisual, do qual eu fazia parte até assumir essa condição. Agora, evidentemente, estou do outro lado, não posso ser janela, vidraça e pedra ao mesmo tempo, né? Agora eu sou a vidraça, então vou convidar os meus pares do audiovisual para a gente constituir juntos uma política de coprodução em conjunto com a produção independente. Então fica aqui o convite desde já, primeiro para que vocês fiquem atentos a isso. A gente vai tentar publicizar isso de todas as formas possíveis e imagináveis, e também que vocês se articulem com o Fórum Mineiro do Audiovisual, que foi constituído em dezembro. Eu fui, inclusive, houve uma eleição em dezembro, quando o Fórum foi constituído. São 8 áreas, né? Formou-se um colegiado. Eu fui, inclusive, eleito como titular da área de exibição nesse colegiado, que é um colegiado que vai defender a construção de políticas públicas para o audiovisual e vai fazer todas as articulações para dentro e para fora dos governos, no âmbito municipal, estadual, federal. Então fica aqui já mais esse toque, né? Acho que vale a pena, depois, se vocês quiserem, eu vou deixar meu contato, eu posso colocá-los em contato com o pessoal lá de Belo Horizonte, porque, afinal de contas, não é um fórum belo-horizontino, e sim um fórum mineiro do audiovisual, o que pressupõe a participação do interior, quem sabe, em peso. Há uma ideia, por exemplo, de que as reuniões possam ser transmitidas. Eu fui gestor do Música Minas no último convênio, e o Música Minas é um programa, quer dizer, não se sabe se ele vai ter continuidade, eu torço para que sim, mas ele é um programa construído de maneira compartilhada entre a sociedade civil e o poder público. A política de Estado para a área da música, na prática, fora da sessão de instrumentos para bandas civis e uma coisinha episódica aqui ou ali, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, ela foi feita por meio dessa instância, que é uma experiência muito bacana, também muito custosa, né? Porque tem que atender todos esses requisitos, etc, etc. Mas
como é que funciona o Música Minas? O setor musical de Minas Gerais se organizou em coletivos, associações, em entidades com ou sem CNPJ, cooperativas e tal. Essas cooperativas se reuniram em torno do Fórum da Música de Minas Gerais e propuseram esse desenho para a secretaria. Isso foi construído de forma compartilhada ainda na gestão da ex-secretária Eleonora Santa Rosa, que foi quando eu estava da outra vez na Rede Minas, inclusive. Esse desenho de formulação de políticas de maneira compartilhada entre poder público e sociedade civil parece um grande avanço em direção a dar uma cara que expresse os nossos desejos. Como é que funciona na prática? As entidades da música discutem quais são os programas, as políticas e as ações que esperam que o governo crie para a sua área, para atender suas demandas. O dinheiro é sempre menor do que se gostaria, do que é necessário, mas o fato é que é a sociedade construindo uma resposta para ela mesma, dando para o governo um atalho para que ele atenda diretamente os interesses que foram pactuados por essa instância. Então, o Fórum da Música de Minas Gerais propõe, valida com o governo faz lá os seus reparos, etc., nada muito substancial em geral, e o Fórum executa essa política. Nos últimos anos, no primeiro ano, a Secretaria de Estado de Cultura destinou 1,5 milhão, ainda na gestão Eleonora, quando isso foi criado. Nos anos subsequentes, esse valor desceu para 1.105.000, que é o que vigorou até o ano passado, na verdade, pela troca de guarda de governo. O último convênio, normalmente os convênios são anuais, o último convênio foi um convênio semestral só para fechar a tampa daquela gestão. E aí o valor foi reduzido um pouco mais ainda, infelizmente. Mas eu acho que esse desenho é um desenho bem interessante e participei do grupo de governança da Constituição do Fórum Mineiro do Audiovisual, levando essa ideia para lá. Que o Fórum tente propor a este novo governo que pelo menos parte das suas políticas voltadas para o audiovisual sejam definidas em conjunto com a sociedade nesse modelo ou em alguma outra coisa que aperfeiçoe esse modelo. Eu acho que isso é importante que vocês tenham clareza disso, porque eu tenho todo entendimento da distância do Triângulo Mineiro para Belo Horizonte, na verdade, da distância do alcance das políticas produzidas a partir da capital para o interior como um todo, especialmente aqui no Triângulo Mineiro. Isso se reflete também na audiência que a Rede Minas tem numa plateia tão qualificada como essa aqui, né? É esse o nosso desafio. Como é que a gente encurta essas distâncias, como é que a gente cria um diálogo continuado, como é que a gente constrói juntos soluções que vão atender de fato as demandas de quem vive no dia a dia ali e atua na ponta, né? A gente não pode pensar televisão, nem fazer televisão para nós mesmos. A gente tem que criar uma forma de monitorar os desejos e atender as demandas da sociedade. O caminho mais viável nesse primeiro momento, pensando aí na possibilidade de conseguir manejar recursos extra-orçamentários, de mover isso em direção à sociedade, é esse desenho que não deixa de ser um pequeno martírio, mas é o que é possível dos editais públicos, ou dos prêmios, né? No Música Minas a gente trabalhava muito com essa possibilidade dos prêmios, que é uma coisa que os governos diretamente não conseguem fazer. Mas uma estrutura como essa do Fórum da Música, por meio de um convênio, é possível criar prêmios. Qual que é a diferença? O prêmio tem muito menos exigências, é um edital também, da mesma maneira, mas ele tem muito menos exigências de prestações de contas. Você tem que comprovar que você usou o recurso naquilo que você se dispôs a fazer, evidentemente, né? Mas é muito menos burocrático, muito menos tormentoso.
Não acho que seja o desenho ideal, mas já é um avanço em relação ao martírio das planilhas, dos formulários, ainda hoje físicos, né? Eu acho uma coisa inimaginável você ainda ter que escrever, imprimir e mandar o que quer que seja pelo correio, né? Numa instância como essa, num estado desse tamanho. Enfim, não tenho dúvidas de que o secretário Ângelo Osvaldo está muito empenhado também em encurtar esses caminhos. Evidentemente, não se dá viradas como essa da digitalização absoluta do processo de participação nos editais da noite para o dia, mas podem ter em vista que isso deve acontecer aí no médio prazo, certamente, né? Isso é um dos desafios desse governo, criar essas instâncias de governança digital. Eu acho que a Rede Minas, para finalizar aqui, o último raciocínio para eu tentar mostrar para vocês qual é o meu pensamento sobre esse momento da TV e que oportunidades a gente teria, inclusive para a construção disso todos juntos. A gente vive um momento histórico muito desafiador, que é esse da migração do sistema analógico para o sistema digital. A implantação do sistema de TV digital no Brasil, ela vem sendo feita aos soluços, porque ela demanda muitos recursos. Estive visitando a TVU aqui, por exemplo, o professor estava me dizendo que das dificuldades de mover os recursos para essa digitalização, para a migração, para essa nova condição, né? Isso afeta todos nós, inclusive a Rede Minas, que é uma emissora que tem uma condição, entre muitas aspas, privilegiada, porque ela tem um pai grande chamado Governo do Estado. As TVs, as retransmissoras, a rede de geradoras e retransmissoras que a TV tem, as suas afiliadas, elas não têm um pai grande, não desse tamanho pelo menos. Normalmente elas vivem do apoio, no caso das TVs universitárias da universidade, no caso de outras emissoras educativas e culturais das prefeituras ou câmaras de vereadores e tal. Eu ainda vou ter que fazer um processo de convencimento, na verdade já venho fazendo isso, né, desde o meu primeiro dia de trabalho. Eu já estou fazendo as articulações políticas necessárias, né, no executivo e no legislativo, para os convencimentos que a gente vai ter que costurar para mover esses recursos, né? Tem um investimento estimado em algo da ordem de 16 a 20 milhões para poder fazer essa passagem do sistema analógico para o digital. O que nos beneficia nesse momento é o fato de que a lei exige, a lei que criou a TV a cabo, ela define 2016 como a data limite para essa migração, ou seja, as emissoras que operam a partir das capitais vão ter que desligar o sistema analógico e passar a transmitir só no sistema digital. Hoje, na prática, significaria que a Rede Minas sairia do ar. Então, se for do entendimento desse governo que essa emissora não pode sair do ar, e eu não tenho dúvidas de que há esse entendimento, a gente vai precisar acelerar esse processo. A gente poderia fazer isso tentando renovar o nosso parque tecnológico, se eu posso chamar assim, o festival de gambiarras que mantém a televisão no ar, ou deixar o sucatão para trás e fazer o investimento necessário para dar um salto de verdade que vai dar segurança para a transmissão da TV e melhorar muito a qualidade da entrega do nosso sinal por décadas, né? E é essa defesa que eu venho fazendo, já tive conversas bem estratégicas com figuras-chave na estrutura do governo. A semana, inclusive, tem mais uma rodada de conversa com o líder do governo na Assembleia, com o secretário de governo e com o subsecretário de comunicação. Eu espero que a partir do ano que vem, nesse contexto de produção colaborativa de conteúdo com a sociedade, quando eu falo em produção independente, eu não estou falando só das produtoras estruturadas, com CNPJ, estou falando da população. Hoje todo mundo faz vídeo. Claro que tem
ideias e linguagens mais consistentes, menos consistentes, condições técnicas mais adequadas ou não, tal. O que a gente vai precisar é criar maneiras de mapear esses conteúdos que já estão em circulação aí nas redes e tal, ver o que é que teria relevância e perfil para uma emissora pública com essa configuração educativa e cultural, e levar isso para a emissora, para os lugares onde isso couber. Por exemplo, se tiver um assunto relevante do ponto de vista da notícia que caiba ser levado ao telejornal, a gente pode muito bem diminuir um pouco ali as exigências do padrão técnico, porque o imperativo aí é a notícia. Agora, para fazer uma coisa mais cuidadosa, que exija uma fotografia melhor, etc., talvez não dê para um amador com celular apresentar essa proposta. Então, talvez aí a gente já esteja falando mais na direção das produtoras independentes ou de um videomaker, porque hoje também tem muita gente que trabalha em carreira solo, né? Um estudante de comunicação ou de cinema, não sei se tem curso de cinema aqui, não, né? Já teve? Pois é, hoje um estudante de cinema tem a sua camerinha, tem uma ilha de edição ali e faz as coisas na base da guerrilha, e tem muitas coisas com muita consistência, com muita qualidade, que poderiam estar sendo aproveitadas. Tem uma ideia que eu venho discutindo lá com parte da minha equipe nos últimos dias, é a gente começar a estimular esse fluxo via web mesmo. Quer dizer, criar uma espécie de Rede Minas 2, uma web TV, que tem uma programação independente dessa que está no ar. Inclusive como laboratório, porque a partir da migração digital, a Rede Minas pode transmitir até 4 programações. Uma programação que é essa que já está no ar, e 3 outras que ela vai definir sequer, né, e que rumo vão ter. É claro que assim, uma emissora que não tem hoje onde cair morta, que cai, conta moedinha, consegue fazer uma programação, não vai fazer 4. Então isso requer esse esforço concentrado aí, essa ampliação dos canais de geração de conteúdo. E é disso que se trata nesse momento. Então, para fechar o raciocínio, ano que vem tem que migrar do sinal analógico para o digital. A gente, pela primeira vez na história, vai ter uma sede própria. Hoje a Minas gasta recursos preciosíssimos alugando o prédio de 11 andares onde ela funciona. Para vocês terem ideia, são 3 milhões, quase 3 milhões e 700 por ano, 305 mil reais de aluguel. É um dinheiro que não existe para nada lá dentro. A gente gasta com isso porque assim tem sido nos últimos 20 anos, é a condição que a gente herdou, e não tem sentido você sair de lá para pagar um outro aluguel. Tinha uma batalha histórica que agora está sendo vencida de uma maneira que eu questiono um pouco, porque tem o governo anterior gastou nada menos que 500 milhões para levantar a estrutura de 2 prédios, a sede da Filarmônica e a sede da Rádio da TV, que vão dividir uma mesma área, um mesmo terreno. É um dinheiro que nunca existiu na cultura, que nunca existiu na televisão. Enfim, né, situação dada, eu vou do meu lado comemorar que o privilégio de estar nesse momento ali no ponto de virada que vai nos permitir uma certa estabilidade, vai permitir também operar em condições mais adequadas, porque você fazer televisão num prédio é completamente fora de bom senso, porque o prédio não foi pensado para ser televisão, ele foi construído, a televisão foi para lá, imagina. Então tem problemas técnicos mesmo, de altura de pé direito dos estúdios, isso exige determinados, gera restrições para o equipamento de iluminação, então isso interfere na qualidade da fotografia, da imagem que se vê no ar, né? Não é uma coisa qualquer, isso é determinante para a qualidade da TV que a gente tem. Agora a gente tende a ter condições mais adequadas, pelo menos, embora tenha havido uma distância que eu acho que é preocupante. Eu mesmo ainda não fui lá visitar o prédio, devo ir nos próximos dias, mas havia a consulta, o processo de consulta dos arquitetos que desenvolveram o projeto foi mínimo a área técnica da televisão nesse percurso. Eles foram consultar quando as coisas já estavam muito avançadas. Então, para você ter ideia, houve um momento
em que o diretor técnico da TV foi lá fazer uma visita a convite dos arquitetos, as pessoas estão fazendo a gestão do espaço lá. Chegou lá, mostraram para ele a planta, né, lá no terreno, disse, ó, aqui vai ser o prédio da TV, é isso que está aqui. E ali vai ser o prédio da Filarmônica, tá vendo aqui? Aí o diretor técnico olhou e falou assim, ah, muito bem, muito bem. Onde é que vai ser a torre? Aí a arquiteta ficou com aquela cara de ponto de interrogação, assim, torre? Assim, para transmitir o sinal de televisão, de uma rádio e uma televisão, precisa ter um transmissor num ponto alto que permita que o sinal saia daqui e chegue na nossa torre, lá na Serra do Curral, para ele ser esparramado para o resto do estado. Assim, a gente ainda não pensou nisso, a gente ainda não decidiu. Fica tranquilo que a gente vai decidir. Aí passou um tempo, chamou de novo lá, foi o diretor técnico e falou assim, olha, vai ser aqui, ó, já decidimos, a torre vai ser aqui. Ah, muito bem. Qual o tamanho dessa torre? 60 metros. Ele foi lá, olhou. O diretor técnico da TV é simplesmente o cara que montou a televisão, está lá há 30 anos. Vocês podem ter ideia, mais ou menos, do professor Pardal. Por isso que a TV não sai do ar, porque ele é o rei da gambiarra e só ele consegue resolver também, né? Tem esse dilema. Aí foi lá, o diretor técnico olhou, viu que tinha um prédio de 30 andares no caminho. O termo técnico disso é dar ou não dar visual, que é exatamente isso que a palavra expressa. Assim. Se você, de onde sai o sinal, não enxergar o morro lá para onde está indo a torre, não vai chegar o sinal. Você vai ter que rebater, botar micro-ondas, rebater e fazer o sinal chegar. Olha, 60 metros aqui não vai dar, porque vai bater nesse prédio, não chega o sinal. Tem que ter pelo menos 100 metros. 100 metros? Não, de jeito nenhum. Não pode, vai agredir o projeto esteticamente. Não, tem um risco, eu não sei se a fundação vai permitir. Não, tudo bem, a gente pode fazer ter um prédio com a televisão, uma rádio e não transmitir também, né? Só um detalhe. Comprar um prédio de 30 e derrubar. Aí passou-se o tempo, eles deram lá uma solução que era transmitir por cabo. Contrataram uma consultoria, tal. E ele falou, não, eu já imaginava que o projeto previa isso, porque eu preciso ter backup. Cabo é condição essencial. E a transmissão por sinal, né? Não, vamos ver como é que a gente faz. Aí, quando construíram o prédio da Filarmônica, foi ele lá de novo, subiu no prédio da Filarmônica e falou assim, que alegria, agora dá. Porque o prédio da Filarmônica é mais para frente. Então tinha um caminho ali por onde dava para passar o sinal. Aí diz que os gestores do projeto falaram assim, como assim? Não, só colocar 5 antenas aqui, ó, na lateral do prédio, e daqui a gente consegue transmitir o sinal da rádio e da TV. Não, como assim 5 antenas? Não, mas é uma coisa pequena, não se preocupa não, 1,13 m de diâmetro, tal, explicou. Não pode. Como não pode? Vai agredir o projeto esteticamente. De novo essa conversa morre. Não, mas vai ficar bem no canto do prédio, não vai chamar atenção, só quem quiser muito ficar olhando ali que vai perceber, entendeu? Não, mas não pode. Por que não pode? Porque na frente de onde vai ser a sede da televisão, construíram um Mater Dei novo lá, né? O argumento foi assim, quem estiver no andar acima desse, no Mater Dei, vai ver o teto desse prédio e vai ver que tem um conjunto de antenas ali. Poxa vida, que bacana essa preocupação, né, com a visão de política pública, né? Não quer agredir meia dúzia de pacientes do Mater Dei, é melhor não agredir visualmente, se é que isso pode ser uma agressão, meia dúzia de pacientes do Mater Dei, atender 20 milhões de pessoas, realmente. Partindo do princípio que fosse uma agressão. Partindo do princípio, imagina, né? Enfim, então por aí vocês podem entender o tamanho dos detalhes, das confusões que a gente tem que manejar no dia a dia para botar isso no ar sem as pessoas perceberem, porque também é obrigação nossa que elas não percebam. Fala para colocar a ala de oftalmologia lá, porque aí o pessoal vai estar. Não vai enxergar nada, resolve. Excelente. Enfim, gente, eu pensei em falar um pouco sobre o histórico da Constituição da TV Pública no Brasil para vocês, mas acho que eu já me alonguei demais com essa conversa aqui. Eu queria ouvir vocês. Queria que vocês trouxessem as questões, as sugestões, as críticas também, né, e nos ajudassem a fortalecer a TV
nesse momento e construir uma televisão pública que seja de interesse público de fato. Obrigado.